agora nós vamos tentar fazer a análise sintática de algumas frases. Vou fazer essas 5 frases aqui por enquanto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Identificar o verbo. Depois do verbo, nós vamos perguntar para o verbo quem é que mais o verbo para descobrir o sujeito. Uma vez descobertos, então, sujeito e verbo, nós partimos para os objetos e para os adjuntos, né? Ou predicativos, se for o caso. Então, vamos lá. Número 1. O pedágio estará pronto antes do Natal. Onde está o verbo? Que estará, né? Quem é que estará? O pedágio. Cuidado agora que nós já temos sujeito e verbo, o pedágio estará, né? Para não fazer a pergunta o pedágio estará o quê e identificar pronto como um objeto direto, porque estaria errado. Acontece que nesses casos nós temos que pensar bem se o pedágio e essa coisa que está pronta aqui são a mesma coisa, né? O pedágio e pronto são o mesmo? São. Tanto é que se aqui em vez de o pedágio fosse os pedágios estarão prontos. A casa estará pronta. Então, essa flexão que se faz nesta palavra, neste adjetivo, essa flexão que se faz em função desta aqui, me prova ser este elemento um predicativo. Este verbo, portanto, é um verbo de ligação, que está ligando 2 elementos semanticamente idênticos. O pedágio e pronto se referem à mesma coisa. Quando? Antes do Natal. Quando a gente tem um elemento que responde à pergunta quando, se classifica como adjunto adverbial. Então, essa é a classificação dos termos da oração, né? O pedágio sujeito estará um verbo de ligação, pronto predicativo e antes do Natal adjunto adverbial de tempo. Número 2. Larissa viu um bando de passarinhos. Verbo, viu. Quem é que viu? Larissa. Então, Larissa viu, temos aqui sujeito e verbo. Larissa e um bando de passarinhos não são a mesma pessoa. Portanto, posso fazer a pergunta tranquilamente. Larissa viu o quê? Resposta, um bando de passarinhos, objeto direto. Viu só pode ser um verbo transitivo direto. Essa é a análise desta frase. Sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Hoje sai o salário, colega. Verbo, sai. Quem é que sai? O salário. Então, o salário é sujeito, ainda que esteja após o verbo, tranquilamente, porque é o salário que sai hoje. Então, o salário é sujeito, sai. Quando? Hoje, adjunto adverbial. Aqui temos uma vírgula, então a gente faz a análise do termo após a vírgula depois. Tá? Então, o que nós temos? Sujeito, salário, verbo sai, adjunto adverbial hoje. Que tipo de verbo só pode ser este? Intransitivo, porque não tem objeto para complementar, né? E colega é a palavra com a qual eu chamo o meu interlocutor. O chamamento nós vamos chamar de vocativo. Então, adjunto adverbial, verbo intransitivo, sujeito e vocativo. 4. A gerente ofereceu oportunidade a eles. Verbo, ofereceu. Quem é que ofereceu? A gerente. A gerente, sujeito. A gerente ofereceu, então, sujeito e verbo. A gerente ofereceu o quê? Resposta, oportunidade. A gerente ofereceu a quem? A eles, objeto direto, oportunidade, objeto indireto a eles e o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Sujeito, verbo transitivo direto e indireto, objeto direto, objeto indireto. E a última, o gato preto parecia irreal. Verbo parecia, quem é que parecia? O gato preto. Sujeito, então, o gato preto parecia. E esse adjetivo irreal se refere ao gato. Ah, mas ele não era irreal. Não, não era, mas parecia. Então, é um estado do ser, um estado ele parecia, né? Um estado que não é um estado eterno, né, do gato, mas naquele momento ele parecia irreal. Então, é um adjetivo. Se aqui fossem os gatos pretos, pareciam irreais.
haveria uma flexão nesse adjetivo, se refere ao sujeito, é predicativo e o verbo é de ligação. O gato preto parecia real. Então, sujeito, verbo de ligação e predicativo. Nessas orações 1 e 5, onde há o verbo de ligação, os predicados são nominais. Nas demais, verbo transitivo direto, intransitivo e transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, os predicados são verbais. Mais algumas. Caroline, número 6. Caroline deu uma noiva linda. Observe esse verbo aqui, o verbo dar. O verbo dar normalmente é um verbo transitivo direto e indireto, porque quem dá, dá alguma coisa a alguém. Mas nesta frase, esse verbo dar não está querendo dizer que a Caroline deu para alguém uma noiva linda. Imagina, a Caroline comprou uma Barbie noiva e deu para alguém aquela noiva linda. Não é esse sentido. Eu estou querendo dizer que ela se transformou, ela ficou. Ela não era, mas se transformou numa noiva linda. Então, é um estado do ser também, né? Esse deu aqui tem um sentido diferente. Por isso, ele fica nesta frase como um verbo de ligação, sendo Caroline o sujeito e uma noiva linda o seu predicativo. Já na 7, o animal estava perto, temos aqui o verbo estava, quem é que estava? O animal, o sujeito. E, embora apareça eventualmente um verbo de ligação, um verbo estar, neste caso não é, porque animal e perto não são sinônimos, não se referem à mesma pessoa. Perto é um lugar. Então eu pergunto, o animal estava onde? E onde? Perto, advérbio, adjunto adverbial de lugar, o verbo vai ser intransitivo. O animal estava perto, então sujeito, verbo intransitivo e adjunto adverbial. 8. O tempo trouxe uma ação benéfica a todos. Verbo, trouxe. Quem é que trouxe? O tempo. O tempo é sujeito, trouxe é o verbo. O tempo trouxe o quê? Uma ação benéfica, objeto direto. E o tempo trouxe a quem? A todos, objeto indireto. Verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. 9. Pensei nas tuas palavras. O verbo é pensei. Quem é que pensou? Eu. E como é que a gente sabe disso? Pela desinência verbal. Este sujeito da frase de número 9 é um sujeito desinencial. Se identifica o sujeito pela desinência. E pensei em que? Nas tuas palavras, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Sujeito desinencial, verbo transitivo indireto, objeto indireto. E a última, ouvimos passos no corredor. Verbo, ouvimos. Quem é que ouviu? Nós. Sujeito desinencial. Né? A gente percebe pela desinência que quem ouviu fomos nós. Ouvimos o quê? Passos, objeto direto. Onde? No corredor, adjunto adverbial. Então, sujeito desinencial e verbo transitivo direto, objeto direto, adjunto adverbial.